bem-vindos ao Podcast Acadêmico, o podcast das profissões. Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui com o William. Muito obrigado pela tua participação nesse episódio do podcast. Gostaria que tu começasse se apresentando para quem está nos ouvindo e nos vendo te conhecer um pouquinho. Tudo bem, galera? Obrigado, Sheila, pelo convite, e vai ser um prazer aqui estar podendo conversar com as pessoas e poder passar um pouco da minha experiência também, e que isso possa ajudar quando forem escolher os cursos, ou durante a faculdade até, ou inclusive até durante a carreira já, né? Com certeza. O meu nome é William, eu tenho hoje 34 anos, a minha graduação é em Relações Internacionais, eu fiz na UFPEL. Fiz uma pós também da administração da UFPEL, que é em Gestão Estratégica de Negócios, e hoje, atualmente, eu trabalho no mercado financeiro, no escritório de investimentos conveniado à XP. Estou há pouco tempo, estou recém há um mês, e ainda até na fase da certificação da Ancor, que é a certificação que permite que o assessor possa operar, né, trabalhar dentro do mercado de investimentos. Mas tem uma outra área que eu atuo também, que é na área de vinhos. Eu sou formado sommelier pela Federação Italiana, sommelier de vinhos. Faço faculdade de enologia, de viticultura e enologia. Estou um pouquinho mais da metade já, falta um ano para eu me formar. E fiz também umas certificações em vinhos de uma escola inglesa que fica localizada em Londres, mas eles têm outras escolas conveniadas no mundo inteiro. E é uma certificação que permite, é reconhecido, né? É reconhecida no mundo inteiro, então te permite trabalhar em qualquer lugar do mundo, assim, com vinhos. Claro, se a pessoa tiver um domínio do idioma local do país onde ela quer ir morar. E esse foi o motivo pelo qual eu decidi fazer isso. Foi um tempo antes, eu vou contando na sequência aqui. Ai, que bacana, tenho certeza que a galera vai gostar bastante. E vai ser interessante também tu contar a tua história, o porquê, né, duas carreiras hoje. Então, começa contando primeiro que tu se formou primeiramente em engenharia nada, em relações internacionais, né? Como é que foi a escolha para te estar cursando essa graduação? Bom, eu dou um passinho para trás antes, depois eu vou contar lá tudo que eu já fiz, mas eu fiquei no Exército quase 8 anos. Eu fui militar de carreira, mas algumas coisas em mim foram internas, as mudanças, e eu passei a não enxergar mais o mundo da mesma forma que eu enxergava quando eu quis ir para o Exército, né? E essas mudanças internas me fizeram pensar que eu não queria mais estar naquela carreira. E aí eu sempre quis fazer direito. Depois, quando eu falar sobre planejamento, vocês vão entender por quê. Mas eu acabei mudando e acabei escolhendo relações internacionais, principalmente porque o campo de RI ele é muito amplo, né? Então, eu poderia trabalhar com várias áreas dentro do campo de RI, principalmente ligados, claro, à diplomacia, porque naquele momento eu não pretendia, e até hoje não pretendo fazer outro concurso público, mas o único concurso hoje que eu largaria tudo para estudar para ele e ter essa carreira como servidor público seria na diplomacia, né, no Itamaraty, e todo mundo sabe que é muito difícil. E o fato de morar no exterior, na época que eu escolhi RI, eu tinha o plano de morar no exterior, talvez não para sempre, mas eu até, inclusive, ainda tenho esse plano de ir para o exterior, pelo menos durante alguns anos. E acho que isso foi o principal. O direito, ele é o direito, né? Existe no mundo inteiro, mas esse mercado é muito bem estabelecido e muito fechado em todos os países. Então, eu não poderia ser um advogado brasileiro trabalhando, sei lá, nos Estados Unidos. Apesar de que tem alguma flexibilidade, parece que em Portugal, por causa da relação Brasil-Portugal, mas mesmo assim, na época, eu até nem sabia disso. Então, o RI foi a minha escolha. E como é que foi, assim, o processo de graduação em si? Tu se encontrou no curso? Tu era bastante ativo? Como é que tu foi esse processo no geral? Bom, eu na época, o que eu tinha feito? Eu tinha saído do Exército e estava trabalhando numa empresa de engenharia de automação aqui em Pelotas, engenharia eletrônica, na verdade. Uhum. Eles fabricam automações para postos de combustíveis, são líderes de mercado no mercado nacional, e eu tinha começado a trabalhar com eles, então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. A minha autoconfiança estava a mil, eu estava super feliz que eu tinha entrado na faculdade,
eu achava que eu tinha um plano ali, né, dentro da faculdade, mas na verdade é que nem sempre a gente segue os planos, porque a gente não sabe quando que a gente pode acabar tendo uma mudança, né, interna E se de conhecendo também, perspectiva né? e o Amadurecendo e as ideias autoconhecimento. mudam, né? Exatamente. A gente vai se conhecendo, conhecendo o mundo, enxergando o mundo de outra forma e essas mudanças internas vêm Com certeza. e é por aí. Tá. E daí, me conta um pouquinho, então, como é que foi esse plano que tu fez, então? Tipo, qual que era a tua ideia inicial para quem tá nos conhecendo, tá nos ouvindo, entender um pouquinho como é que foi até tu chegar hoje onde tu tá? O meu plano inicial era o exército, de qualquer forma, Uhum, né? Não sei se desde criança, mas desde adolescente, assim, eu queria ir para o exército. Muito porque na minha família o meu avô tinha sido militar temporário, normal, como todo uhum. mundo que se alista, serve um tempo, né? O meu avô ficou alguns anos no exército, também menos de 10 anos, assim, claro, em tempos mais antigos, e ele sempre falava que tinha sido a melhor época da vida dele. E na minha família mais ninguém serviu depois do meu avô. Então eu sempre quis, eu era muito apegado ao meu avô, ele era muito exemplo, assim, então eu acabei que eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando eu estava adolescente, eu comecei a pensar, ó, tá chegando perto da hora de eu ir e é o exército que eu quero e tal. Aí eu servi, normal, como todo mundo, obrigatório. Depois é, antes disso, eu tinha trabalhado numa loja de colchões do vô de um amigo meu, foi meu primeiro emprego, e na CE também, na Companhia Estadual de Energia Elétrica, fiz como se fosse um estágio para menor aprendiz, assim. E aí, depois acabei indo para o exército. Lá no exército eu percebi que o estudo era uma coisa muito importante, porque os sargentos, principalmente, que era quem mais a gente tinha contato como soldado, né, eles falavam muito sobre os estudos, que tinha que estudar, eles falavam só o papiro liberta, né, e eu não tinha essa visão de estudo na época, era um adolescente comum aí do Brasil, que não termina os estudos, eu não tinha nem terminado o ensino médio, antes dos 18, eu tinha largado o colégio, assim, na época do primeiro ano, e aí eu comecei a ver o valor do estudo que eu tinha largado. E, e aí eu tive um grande amigo, que até hoje está no Exército, que foi meu sargento de pelotão, e ele me incentivava muito a estudar para a ESA, que era o concurso para a Escola de Sargentos. E aí foi isso que eu fiz. Primeiro eu entrei no supletivo, aí fui pro Exército, acabei passando no concurso no primeiro ano que eu estudei. Eu fiz supletivo e cursinho preparatório no mesmo ano, porque eu estava muito determinado que era aquilo que eu queria, né? Uhum. E aí fui para o Exército, fiquei os 8 anos. Depois, deixa eu tentar lembrar aqui rapidinho. No exército tu fez Não, não, NPUR. não. Antes disso, eu fiz tropa normal, como Aham. soldado, servi lá, soldado raso. Aí eu fiz o curso para cabo, que Tá. todo soldado tem a oportunidade de fazer o curso para cabo no meio do ano. Fiz o curso para cabo, aí fui promovido a cabo ali por setembro, mais ou menos. E fiquei até início de janeiro, fevereiro do outro ano. E aí eu saí, dei baixa e trabalhei na Turf, que era uma empresa de ônibus que tinha aqui em Pelotas, que agora não tem mais. Essa empresa ela faz parte do SESC Senat, e o SESC Senat tinha um programa de menor aprendiz. E eu precisava ter alguma renda, então eu fui para lá, fiz esse curso de menor aprendiz, e foi nesse momento que eu fiz o supletivo e o cursinho preparatório para a ESA. E aí eu aprovei, fui para o concurso da ESA, fiquei no Exército, depois eu saí do Exército depois de 8 anos. Eu morei em vários lugares do Brasil, morei no Era Rio de isso que eu ia te Janeiro, perguntar. São Paulo, Minas, por pouquíssimo tempo, assim, em alguns lugares. Uhum. Aí acabei vindo servir em Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul, fiquei 2 anos e meio, voltei para Pelotas, e aí foi quando eu resolvi sair, fiquei um ano só servindo aqui, saí, fui trabalhar na Companhitec, aí fiz RI, no último semestre de RI eu fiz o curso de sommelier, que na época eu encarava mais ou menos como um hobby. Aí quando eu me formei, virou o ano, eu já tinha feito o Enem de novo, entrei para a faculdade de Enologia, fiz a certificação, essa da Inglaterra, e já entrei na pós. Foi tudo junto, tudo início de Uhum. 2019, eu fiz tudo isso. Eu estava igual um maluco, assim, totalmente determinado de que eu ia fazer tudo isso. Que bacana. Eu montei uma empresa em 2019 também, junto com esses estudos aí, eu montei um negócio por oportunidade que surgiu e por necessidade de ter uma renda também, porque eu tinha saído da empresa que eu trabalhava.
surgiu um amigo de um amigo que a gente acabou se conhecendo, ele me fez uma proposta de montar uma loja. Então eu transformei o negócio que eu tinha em loja, porque era um negócio que não tinha um local físico. Ele entrou como sócio e foi muito bacana, muito legal, porque a gente pôde lidar com muita coisa e eu pude aprender muito sobre empreendedorismo e o autoconhecimento nos negócios também. Na minha família ninguém empreendeu, então foi uma coisa que eu não tive, digamos assim, um ensinamento de casa e nem um exemplo direto, né, para seguir. Uhum. E só que aí no início desse ano surgiu a oportunidade de vender, valia muito a pena dentro daquilo que eu tinha investido e que o negócio tinha crescido ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, valia a pena. E como não fazia parte do meu plano montar um negócio nesse formato, que engessava um pouco do meu tempo, eu decidi vender. E aí surgiu essa proposta do mercado financeiro. Eu acredito que tenha perfil, então eu encarei e estou estudando para a Ancor, que é a certificação, né? Como eu falei, minha prova é agora mês que vem. Ai, que bacana. Tem algumas coisas até achei interessante, assim, fiquei pensando aqui para comentar. Que até conversei com duas meninas que são novinhas, assim, não tinham nem 20 anos essa semana. E uma coisa que eu gosto, que virou muito a chave, eu conheci uma mulher numa empresa que eu trabalhei, que era a minha superior, e eu admirava muito ela como profissional. Sabe, aquelas pessoas que tu fala, nossa, eu preciso aprender com essa pessoa porque ela é muito boa. E ela tinha quase 50 anos na época, e ela me falou que eu fiquei sabendo que ela estava fazendo outro curso, estava terminando outra graduação, totalmente diferente. E eu perguntei o porquê. E ela me falou que aquela profissão, e ela tinha um cargo super top, aquela carreira que ela estava seguindo até então, fez muito sentido na vida dela, até aquele momento, mas não mais preenchia. E ela se sentiu, pô, eu tenho mais 10 anos pela frente. Não faz mais sentido na minha vida eu ficar infeliz por mais 10 anos. Eu preciso. Ela falou, eu me conheci, eu mudei, eu amadureci, e eu resolvi que eu tinha que seguir outro caminho, que eu tinha que mudar a rota. E não fazia mais sentido. Como eu tinha 10 anos, resolvi trocar de graduação. E ela, tipo, trabalhava com qualidade, gestão, e ela foi para enfermagem. Então, tipo, foi totalmente diferente. E, tipo, como aquilo, eu falei, tipo, me fez mudar muitas coisas, sabe? Eu acho que muitos dos alunos, acho que é teu caso, por isso que eu tô comentando isso, acham que a gente é engessado a ficar, às vezes, muitas vezes, passar a vida inteira numa profissão só, mas que a gente pode mudar. As pessoas mudam de carreira aos 30, 40, 50, porque tu muda, né? E aí, aquilo que fazia sentido, tipo, até o exército, fazia muito sentido pra ti naquela época, hoje não faz mais, né? E é uma coisa, acho que até meio, sei lá, sociológica e até uma questão até de relações internacionais, porque o mundo influencia dentro do Brasil muito mais do que o Brasil influencia no mundo. Então nós somos muito as dinâmicas sociais no Brasil, elas são um resultado, né? E não Sim. uma causa, digamos assim, para o Uhum. mundo. E se a gente para pensar na geração da galera que nasceu nos anos 60, 70, que seriam os nossos pais, ou Avós, daqui a pouco alguém muito novinho que está nos ouvindo, pode ser até os avós, são pessoas que viveram problemas econômicos e escassez de produto, de oferta de produtos no Brasil, de tecnologias, e que na época deles era casa própria, o sonho do carro zero, sabe? Uhum. E viveram uma vida inteira por uma E era casa uma, própria e um e carro era uma zero. receita de bolo também, né? Uma receita Tipo, de bolo. E o sonho era trabalhar numa grande empresa e ficar, sei lá, 30 anos se naquela empresa e aposentar lá, é, se aposentar lá, era o exatamente. orgulho. Porque até um concurso público era uma coisa muito difícil, né, para a grande massa. Quem fazia faculdade na época? Ninguém fazia faculdade. Pouquíssimas Na minha pessoas. família, sou eu, agora minha irmã que está se formando, que é mais nova, e uma tia nossa, mais E a, ninguém. e a Uma gente, família que a minha avó teve 7 filhos. e eu também, eu tenho quase 30 e meus pais fizeram faculdade junto comigo. Não era uma realidade, né? As coisas mudaram muito. É, Então, acho que a mentalidade também precisa mudar, que tu não tá preso. Se hoje faz sentido para ti, que show. Se amanhã não fizer, corre claro. atrás do que faz. É. Né? Exatamente isso. Quem está nos ouvindo pode ter certeza, se tiver total autoconfiança no curso que quer escolher, na carreira que quer escolher e ficar nisso os 30 anos, ótimo. Com certeza vai passar por muitas facilidades, porque vai estar muito realizado, né? Vai estar Sim, com sempre certeza. realizado, não vai estar, pô, tô realizado, me frustrei, agora vou fazer outra coisa, me realizei,
putz, não é mais o que eu quero, frustrei de novo, vou fazer outra coisa. Tá, vai ter uma vida, de certa forma, de vários caminhos, talvez mais rica por um lado, mas do outro, não dá para preencher tudo, né? Do outro lado lá vai estar com alguns problemas, talvez até de ter tempo para os filhos, ou de não ter Exatamente. filhos. Uhum, Então, exatamente. E eu acho que podem ser escolhas ou não, né? sim, acho que tudo também isso está muito interligado com a gente se conhecer, né? E a galera, principalmente que está no início ali, escolhendo uma graduação, é muito novo, não é tão maduro assim, não se conhece tanto para tomar uma decisão tão importante. E conforme tu for passando, tipo, a graduação que eu me formei não é que eu exerço hoje, provavelmente eu não vou exercer, quem sabe eu mude de ideia no futuro, mas provavelmente não. Mas não me arrependo de ter feito, porque foi uma baita bagagem, outro conhecimento, me abriu várias portas, mas eu não tinha ainda amadurecimento para estar tomando aquela decisão. Isso foi os anos que me deram, né? Então acho isso é muito a galera pensar fora da caixa e não ficar com aquela sensação tipo, meu Deus, eu preciso escolher uma coisa e tem que ser para essa vida, né? Na real, muito diferente daquilo que foi pregado por muito tempo, a faculdade não é a tua carreira. A faculdade Exatamente. é um conhecimento de uma determinada área que tu vai adquirir. Se tu vai usar na tua carreira diretamente, por exemplo, me formei em engenharia civil, serei engenheiro civil, trabalharei com construções. Isso é uma coisa. Tu seguiu ali a carreira da faculdade. Outra, me formei em engenharia civil, mas sei lá, fui trabalhar em outra área de consultoria de alguma coisa ligada à Uhum. arquitetura e engenharia. Sei lá, o cara não está diretamente projetando, mas ele está atuando dentro de uma determinada área ou vai se especializar em algo muito específico. Ou daqui a pouco pode, sei lá, acontecer o que aconteceu comigo, do cara gostar da parte de vinhos e aí vai ser sommelier lá fora e vai ficar nessa carreira a vida inteira, mas ele vai ter sempre o assunto da engenharia para conversar com clientes, ele vai ter, sei lá, vai estar mais ligado às exatas, consequentemente, né? Então vai poder conversar sobre esses temas, vai ter clientes que são grandes engenheiros e isso vai aproximar ele, vai levar sucesso nas relações interpessoais com conhecimento da faculdade indiretamente, né? Com certeza. Então ajuda muito. Sim. E então, agora puxando, o vinho era um hobby para ti, essa área. Como que se Uhum. tornou assim, tu tornou isso uma carreira? É, eu não sei nem dizer se eu tornei uma carreira, eu me sinto meio que escolhido, assim, sabe? Uhum. E isso aconteceu com muita gente que eu conheci no vinho. Eu fui para esse curso de sommelier. Lá, meus colegas, a maioria eram pessoas mais velhas, assim, de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, alguns até de 60 anos. A maioria não trabalhava na área, eram pessoas que gostavam muito de vinho. O vinho está vivendo esse momento agora no Brasil, que é meio que um boom. Só que o estopim começou lá em 2017, 2018, e o boom está agora. Então, eu entrei nesse curso, totalmente deslumbrado, impressionado e apaixonado, e eu carrego em mim, consequentemente, algumas características que eram do exército, e uma da escola, assim, é estudar, 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 porque é muito, muito competitivo. Para quem não sabe como funciona, durante os 2 anos de internato da escola, tu tem, enfim, aulas, disciplinas, como se fosse faculdade, né? E tens provas ao longo de 2 anos. E tem classificação entre os colegas. E no Brasil inteiro, no primeiro ano, tu compete com 1.200 alunos para tu escolher qual a qualificação militar que tu vai querer, porque o primeiro ano é básico, o segundo ano é de qualificação. E aí tu vai escolher se quer infantaria, cavalaria, ou a parte de intendência, que foi o que eu fiz, que é a parte administrativa, para lidar com licitações, contratos, parte administrativa interna do quartel lá, sei lá, tesouraria do batalhão, ou a parte de aprovisionamento, que vai lidar com alimentos, né, estoque de alimento, quanto vai sacar para a cozinha fazer, enfim, compras, várias coisas. E aí tu vai escolher, de acordo com essa tua primeira nota do básico. Só que, por exemplo, em tendência, que era o que eu queria, é a primeira a fechar, é a que todo mundo quer. Então, se tu não conseguisse ali, tu ia ter que ir para outra Uhum. qualificação que tu vai fazer o teu segundo ano. Depois, tu compete com os caras dentro da tua turma. Então, eu passei a competir com a galera da intendência, porque no final do ano eu vou escolher a cidade que eu vou servir no Brasil inteiro. Vai ter um mapa lá com Uhum. as vagas, e aí o primeiro colocado da intendência vai lá, eu quero ir para Pelotas, Rio Grande do Sul. Aí vai o segundo lá, eu quero ir para Altamira, no Pará. E assim vai.
Entendi. sei lá, Rio de Janeiro, capital. E aí, se tu for o último da turma, tu não Vai vai ficar com o escolher que onde tu vai sobra. morar, tu vai ser escolhido onde tu vai morar. E aí vai ser Aham. um quartel ruim de servir, por N motivos, sei lá. Qual que era a pergunta que eu esqueci? Que eu entrei. Ah, tá. Que era Beleza. com... Tá. E aí eu carrego muito disso, dessa Aham. competição, sabe? Eu, não por causa dos outros, mas por causa minha. Eu tenho que ter a nota boa, porque eu tenho que poder escolher lá no fim, sei lá, qualquer Sim. coisa. E como eu me apaixonei muito por aquilo ali, bom, o curso era fora, então eu estava em hotel durante o curso. Uma parte dele te manda o material para tu estudar em casa, a outra parte é presencial. E aí eu chegava no hotel e estudava até pelo menos meia-noite, 1 hora. A gente sempre chegava da aula 8 da noite, 9 da noite, as aulas eram das 8 da manhã até umas 8, 9 da noite. Eu chegava no hotel e derretia estudando tudo que eu tinha visto durante o dia. E aí a gente teve, acho que umas 3 provas ao longo do curso, teóricas e práticas. E aí das 35 questões totais, né, das provas, eu só errei uma. Eu acertei 34 de 35. E aí eu fui o primeiro colocado da turma. Na época eu nem sabia que tinha alguma espécie de distinção para primeiro colocado, né? Mas eu pensava, pum, se tiver, eu quero ser esse cara. Porque eu estava Uhum. gostando muito daquilo, sabe? E aí teve na formatura lá, eles foi até surpresa, ninguém sabia, mas aí eles me chamaram lá na frente, falaram, toda a turma tem um primeiro colocado, não sei o quê, a gente vai chamar aqui o primeiro colocado e tal. Aí eu fui lá na frente e recebi do presidente da Federação Italiana, lá de sommeliers, um pinzinho da Federação Italiana, assim, tal. Foi muito legal e aquilo foi um momento muito especial na minha vida, assim. E aquilo ali acho que agregou muito a essa paixão que eu tava pelo vinho. E aí cara, eu acho que é isso aí que eu quero fazer, mas não tinha certeza. Na época, a minha namorada tinha decidido que ela queria voltar a estudar, ela também já tinha outra formação, já tinha uma especialização, inclusive, mas ela falou para mim que não estava feliz com aquilo, assim, e ela disse, eu acho que eu quero fazer medicina, porque quando eu tinha 16 anos, ela entrou para a faculdade com 16 anos. Imagina, Tá. o que tu escolhe? O que tu sabe com 16 anos para escolher o que tu vai fazer? Sim. Sabe? E aí ela, porque na época eu achava que eu não ia conseguir entrar na medicina, então eu não tentei, mas eu acho que eu gostaria de fazer. Eu falei, tchê, então vamos fazer o seguinte, faz um cursinho preparatório e encara, e tenta entrar. E se tu passar, a gente fica aqui, porque a ideia era a gente ir embora, né, para a Austrália, ou para a Irlanda, ou para os Estados Unidos. Eu já tinha visto, porque a empresa que eu trabalhava me mandava para os Estados Unidos direto, então eu teria alguma facilidade para ir para lá. Aí ela resolveu fazer cursinho, e aí ela acabou passando já no primeiro ano. Aí eu pensei, bom, então se a gente não vai embora, eu vou aproveitar para estudar tudo que eu puder, o máximo que eu puder. E foi nessa época que eu entrei na pós, entrei na enologia, entrei em tudo. E aí eu falei para ela, eu vou fazer enologia então. E é isso aí. Meio que indo atrás dessa motivação que me Uhum. despertou no vinho. E aí fui atrás com tudo, assim. E aí vendi meu carro, vendi tudo, porque eu não ia poder mais trabalhar, né? A enologia é uma faculdade que tá passando o carro do ovo aqui. A enologia é uma faculdade que ela é de dia e às vezes de Uhum. manhã e às vezes de noite. Eu não ia ter como trabalhar numa empresa. Ninguém dá flexibilidade de horário para o Sim. funcionário. Aí, cara, quer saber? Eu vou. São 3 anos, é um tecnólogo. Eu vou vender meu carro, vou vender tudo que eu tenho, vou morar com meus pais e vou ficar 3 anos sem precisar trabalhar. Claro, vivendo, contando moeda, mas sem precisar trabalhar. E aí, paralelo a isso, eu monto um negócio de eventos sobre vinhos, vou ensinar sobre vinhos para as pessoas, fazer degustações, vou me conectar com algum restaurante. Tinha um amigo na época que tinha um restaurante, hoje ele está em Portugal, ele vendeu, mas fazia sentido para ele, fazia sentido para mim, ter alguns eventos assim, de experiências enogastronômicas, e isso pode me dar uma grana para me ajudar a ir me mantendo com o que eu guardei, com o dinheiro do carro que eu vendi e tudo mais. E aí foi isso. Subi naquele trampolim de 30 metros de altura e mergulhei. Bah, que bacana. Foi totalmente sair da zona de conforto, né? Totalmente, totalmente, totalmente. E te Me, me, preencheu completamente? O que tu acha, assim? Te preenche uh, hoje isso? Tu acha que é um degrau para algo futuro? Tu acha que tu vai seguir nessa carreira? Qual que é a tua ideia hoje, assim, tipo? o mercado, aí saindo um pouco dessa área de RI, né? Indo para a área que eu ainda serei o enólogo, né? Mas um enólogo no Brasil, alguns são bem remunerados, porque, digamos, são considerados profissionais do topo, mais conhecidos, e têm mais experiência, já estão aí há 10, 15, 20 anos trabalhando.
Mas a grande maioria, o grosso aí, 95% dos profissionais que se formam vão trabalhar e ganhar pouco. Eu acho que não vale a pena. Uhum. É, a indústria do vinho é muito fraca no Brasil, influencia pouquíssimo no PIB. O Brasil ainda é um país também que importa muito vinho. Então, para o PIB brasileiro não tem importância, consequentemente, politicamente não tem importância. A não ser a região da Serra, que consegue exercer alguma importância política no governo do Estado, né? Sim. E por isso a profissão é bem mal remunerada nesse sentido. Para ser sommelier, que está ligado ao vinho, mas não é o enólogo, né? Outra coisa dentro do vinho. Mas o sommelier no Brasil, para ganhar bem, tem que trabalhar num restaurante muito top, e aí a gente conta numa mão, Uhum. restaurantes que vão pagar muito bem para um sommelier no Brasil. Para se ter uma noção, em Pelotas não tem nenhum restaurante que tenha um sommelier. O Chu eu acho que tem ainda, não tenho certeza se tem, mas os outros restaurantes ninguém tem. Porto Alegre pouquíssimos têm, é uma área ainda a crescer no Brasil. Né? Uhum. Que precisa ser trabalhado. Então, nesse sentido, eu vejo mais como um futuro para mim, Uhum. porque eu acabei me identificando muito mais com a parte da enologia, do enólogo, do que com a parte do sommelier. Apesar de eu gostar ainda da parte do sommelier, Uhum. mas eu vejo a parte de sommelier fazendo mais sentido para mim se eu for para o exterior, porque aí ela é mais desenvolvida e eu gostaria de trabalhar. No Brasil, não. No Brasil, eu gostaria de trabalhar com a parte de enologia. Mas ainda assim, eu acho que não vai ser essa a minha carreira, não vai ser esse o meu trilho de carreira e financeiro da vida, mas eu vejo lá no futuro eu tendo uma pequena vinícola, uma pequena propriedade, aí 2, 3 hectares, plantando, descobrindo um lugar onde a uva vai dar super bem, vai dar um vinho bacana e que vai ter expressão, assim. Mas vejo mais como aquilo que move a paixão, assim, sabe? Uhum. Sim. E como é que foi ter uma empresa disso? Como é que foi esse processo? Foi, de certa forma, burro, porque não tinha conhecimento sobre empreendedorismo, assim, não tinha um exemplo próximo, não tinha nada, então sei lá, eu fico imaginando, não sei, como Não se eu foi. estivesse desbravando, já viu aquele filme A Ilha, do Leonardo Já. DiCaprio? É como Uhum. se eu estivesse desbravando uma selva em algum lugar e, sei lá, foi muito louco, mas Sem munição. É, ao mesmo tempo eu estava ali com o MBA no paralelo, então eu tinha colegas Uhum. falando, eu tinha professores falando, eu tinha algumas disciplinas que abriram os olhos. Então isso foi muito legal e consegui aprender muito rápido, assim, É isso que eu ia te perguntar. Com certeza tu aprendeu muito. Deu na cara a muito. tapa, assim. Com certeza. É, mas posso dizer que foi traumático, até a relação societária, assim. A gente nunca brigou seriamente, tanto que eu me dou muito bem ainda com meus antigos sócios, mas o caminho, ele é extremamente estressante, é muito difícil tomar decisões, tipo, tentando prever o futuro, sabe? Ah, vou tomar essa decisão porque lá na frente vai ter demanda. Eu vou fazer E ter demanda, quando sabe? que tu É abriu complexo. ainda? Tu Eu abriu foi abri nessa o, função da pandemia, não foi? Um pouco foi antes, antes. o CNPJ eu comecei no início de 2019 e eu trabalhava Uhum. sozinho com esses eventos com esse meu amigo, né? Mas aí ele tinha o restaurante dele, eu tinha o meu negócio de vinhos. Eu investi numa estrutura grande, eu comprei 150 taças, investi em taças alemãs de uma marca muito conhecida que é a Riedel. Comprei vários materiais que eu conheci durante os cursos, né? Para eu ter essa estrutura e poder levar para o restaurante dele e poder montar tudo lá. Então eu adquiri tudo isso e aí a gente fazia alguns eventos uma vez por mês. E aí depois surgiu esse amigo do meu amigo que a gente acabou se conhecendo, ficamos amigos também, e ele acabou me propondo a gente montar a loja lá onde ele já tinha um local. Qual foi a tua pergunta? Me esqueci. Peraí que agora até esqueci. Ah, tá. Mas, É para te contar em relação como é que foi abrir, tipo, se tu tinha aberto na pandemia, tá. que eu queria Isso. saber como é que foi esse processo. A nossa ideia era montar um wine bar, inclusive, ter pessoas lá bebendo vinho. E foi muito louco porque o meu primeiro desafio começa no início desse negócio. A gente começamos a montar no final de 2019 para 2020 ser um wine bar. Só que a gente entrou em 2020 e deu pandemia. Uhum. Aí, de projeto de wine bar, com investimentos que a gente fez para o wine bar, para receber pessoas, a gente virou uma loja que não podia receber pessoas, um wine bar que deveria estar fechado, e a gente teve que se transformar numa loja online. Então, a gente fez um site em uma semana,
Os primeiros 10 dias de pandemia a gente fechou total, ficamos cada um na sua casa, porque até então era uma guerra zumbi, né? Ninguém sabia se o mundo ia acabar ali ou não. Sim. E a gente ficou 10 dias em casa pensando, vamos fechar de vez, vamos seguir, o que vamos fazer? Depois desses 10 dias a gente reuniu, cara, vamos fazer um site, vamos operar pelo WhatsApp e vamos criar uma campanha. E ali a gente teve um estalo, meu sócio teve um estalo muito bom, que foi o seguinte: vamos pegar pessoas conhecidas da cidade que movimentem ou o jornal ou o Instagram e vamos presentear elas com um presente. Tipo assim, Sheila, nós da Pinot Experience estamos te dando um presente. Esse presente é que tu possa presentear alguém que tu ama e que tu não pode estar perto hoje. Então tu escolhe um produto nosso e manda para essa pessoa de presente. E a gente, na sacolinha da loja, que era uma sacolinha muito bonita, a gente botava o vinho dentro, escrevíamos um bilhete que essa pessoa nos dizia pelo WhatsApp ali, o que ela queria que escrevesse. A gente escrevia à mão e botava com carinho Pinot e prendia na sacola. E aí saiu no jornal, o Flávio Mansur acabou postando isso no jornal aqui da cidade, no Diário Popular, algumas pessoas no Instagram também, e aí isso fez um movimento muito bom aqui na cidade. E a gente, durante 3 meses seguidos, a gente dobrava faturamento. Foi uma coisa assim, sabe aquela startup do Facebook? Foi tipo isso, assim. Uma coisa que eu acho bem bacana, acho que foi muito o que aconteceu com vocês, em vez de ficar focando no problema, vocês sentaram e focaram o que a gente vai fazer para resolver esse problema. Que é duas coisas muito diferentes, tu ficar, meu Deus, o problema, ou o que eu vou fazer para resolver isso, que foi o que vocês fizeram e foi uma reinvenção total. Foi muito bom, foi muito legal. Mas eu acho que é isso, ter um negócio, principalmente se tu não herda uma empresa, né, que já está sólida no mercado, que já é conhecida, é isso, sabe? É estar sempre altos e baixos, sempre estudando alguma coisa, porque tu está sempre com um desafio na palma da tua mão. Então é muito importante, até lá nas últimas perguntas do nosso roteiro, os melhores conselhos que a gente poderia dar, né? Já vou antecipar um. Pode falar. Façam terapia, sabe? Eu Aprimorem o concordo. autoconhecimento, porque lidar com esses desafios é muito complexo. E a gente tem questões no nosso subconsciente aí de, sei lá, traumas de infância ou da vida adolescente, que eles vão fazer diferença em como tu toma decisões e como tu age diante de desafios. Então, deixa eu só botar o celular no silencioso. Tranquilo. Então, é muito importante que tu saiba por que tu age da forma que tu age. E tem uma coisa meio paradoxal, que é assim, ó, tem coisas que a gente sabe que a gente sabe. A gente tem total consciência que eu sei aquilo, eu sei que eu sei. E tem coisas que eu sei que eu não sei. Ou seja, hoje eu tenho certeza que eu não sei nada sobre engenharia de materiais, que é a tua área. Tenho certeza que eu não sei. Mas tem coisas que eu não sei que eu não sei. Tipo, eu nem sei que existe. Com certeza. Quando eu descobrir que existe, eu vou saber que eu não sei daquilo. E esse ramo do empreendedorismo vai ser sempre assim. Coisas que tu sabe, mas que não vão estar dando certo. Coisas que tu não sabe, que tu vai precisar aprender. E nesse caminho tu vai descobrir coisas que tu não sabia, que tu não sabia. E aí tu vai precisar descobrir que tu não sabe para depois estudar e descobrir que tu sabe. Parece muito louco tudo que tu tá falando. Assim. Mas eu que empreendo faz total sentido. Faz total sentido. Descobrir uma coisa assim, eu nem sabia que isso existia. Nem sabia que eu tinha que saber sobre isso. Sabe? E aí tu fica tipo, eu tô sempre com 1000 coisas para estudar. Nunca para a pilha de estudo. Porque é uma coisa que tu tem que aprender todo dia. É muito louco, né? E é bem isso. Quem tá nos ouvindo pode nem ter entendido tudo que tu falou, porque parece meio louco, mas é super Parece real. louco. Parece louco, mas não esqueçam disso, porque uma hora essa ficha cai. E aí quando cai, tu fica tipo, meu Deus. E é essa jornada. Ou tu abraça, né? Não tem outra opção. Ou tu pica a mula, né? E a terapia é extremamente importante. Extremamente importante. Eu acho que assim, ó, personal trainer e um terapeuta são coisas que a gente tem que fazer a vida inteira, porque tem que estar sempre com o teu físico em dia e teu psicológico em dia. E se alimentar bem. Aí entra a figura também do nutricionista. Óbvio que a gente precisa ter grana para poder pagar esses 3 profissionais. Né? Uma coisa que... eu acho que hoje em dia faz muito sentido. Assim como
para os nossos avós, que são mais jovens, para quem tem avós jovens, ou para os nossos pais, era a casa própria e o sonho do carro zero. Hoje é isso. Hoje tu já tem a casa própria, porque hoje em dia essas coisas são muito mais fáceis, né? O capitalismo avançou no mundo inteiro, chegou no Brasil, proporcionou que as coisas fossem mais acessíveis. Então, claro, há um custo, né? Tudo tem um custo. A gente vive numa sociedade hoje extremamente mais agitada, uma chuva de informações o tempo inteiro. Mas é isso. Hoje eu acho que esses 3 profissionais que eu citei, o nutricionista, o personal trainer e o terapeuta, eles são os sonhos de consumo da nossa juventude, assim, que fazem muito sentido. Uma frase que eu ouço, não vou saber falar ela ao pé da letra, assim, mas é tipo, se tu não tá bem, como é que, tipo, as áreas da tua vida vão estar bem? Principalmente teu negócio, eu que empreendo, sabe? Então, a tua saúde, teu corpo, tua saúde mental é essencial. Até, tipo, se tu não dormir bem, tu não trabalha bem. Se tu tá cansado, se tu tá te alimentando mal, é muito diferente. E isso que tu falou, eu concordo totalmente. Depois já faz uns 3 anos, acho que eu faço terapia seguido. E como a gente se conhece, parece, tipo, é surreal. E aí, tipo, abre, assim, atualmente, uma coisa que tu falou não faz muito. Meu, tais decisões eu tomei por causa de tais coisas que aconteceram, que me tornaram essa pessoa. E agora eu preciso trabalhar isso para reorganizar isso em mim, porque não acho tão certo, sabe? E isso Várias... vai nos deixando mais racional, né? Com A certeza, gente tipo... vai começar, a partir daí, tomar decisões mais racionais e menos emocionais, e elas vão ter mais lógica daquilo, na forma como o negócio tem que funcionar. E até as relações que a gente tem, porque por exemplo, eu tinha sociedade com amigos. É complexo em reunião eu ter que separar. Uma coisa é tu, meu amigo, outra é tu, meu sócio. E é a mesma pessoa na mesma reunião. Eu tenho que ter muita racionalidade para fazer isso. Não levar para o pessoal, não ficar magoadinho, porque é muito diferente. E é difícil. Eu tive facilidade para lidar, mas eu Uhum. tive um sócio que não teve tanta facilidade. E é Então eu uma tinha coisa que que ter muito mais tu tem que cuidado com ele. trabalhar. Tu que tem que trabalhar e saber separar isso, porque é É. diferente, né? E por muitas vezes vai ser tipo direção defensiva, né? Tu tem que dirigir melhor porque o outro não está dirigindo tão bem. E numa sociedade isso vai acontecer. Às vezes, num determinado momento, tu vai estar dirigindo melhor, num outro determinado momento pode ser o teu sócio, porque tu não está num momento tão legal. Com Então, certeza. essa racionalidade, no final, ela pode ser uma sabedoria, né? Sim. Mas é um aprendizado aí rápido, intenso e dinâmico. O cara que quer empreender vai ter que estar... Parece clichê, eu estou falando isso para ti, tu está falando também, e eu estou pensando, meu Deus, eu pareço até o cara aquele da WhatsApp, que vendeu a WhatsApp, falando aquelas merda clichê no Instagram, sabe? Parece o João Apolinário. Só que, Mas cara, é muito real. é foda, porque é muito real. Só que o jeito que eles falam parece que é fácil. Mas nunca é. Não é nada Na fácil. teoria e prática é muito diferente, né? Uma coisa é estar Muito ouvindo diferente. isso, outra coisa é estar vivendo na pele. É paulada na cabeça o tempo inteiro. Mas é bom. É uma paulada A boa. gente cresce muito, né? Com É. certeza. E qual que tu diria que foi o maior aprendizado que tu teve em toda essa tua jornada até agora? Deixa eu ver aqui. A gente tinha aqui um roteirinho, deixa eu achar, eu fiz uns tópicos aqui. Ah, tá. Maior aprendizado. Uhum. Maior aprendizado é que a gente não controla tudo e muito pelo contrário do que subconscientemente a gente acredita. A gente controla pouquíssimas coisas. Eu acho que esse é um grande aprendizado. Porque a gente vai conseguir lidar melhor com as coisas, sabe? Muitas vezes a nossa cabeça está ocupada com coisas que a gente não controla. E a gente deveria estar preocupado com as coisas que a gente controla, que são bem menos coisas. E como Essas isso muda? preocupações Uhum. causam ansiedade, muita ansiedade. E geralmente a nossa ansiedade está em coisas que a gente não controla. E é por isso que ela dura tanto tempo. A ansiedade dura tanto tempo. Porque tu não controla aquilo. Tu não vai ter resultado. Tu não controla. A ansiedade ela é um mecanismo bom do nosso organismo. Né? A ansiedade é o teu organismo pensando, ó, tu tem um problema ali na frente, começa a pensar em como resolver. Só que é a mesma coisa que eu ficar pensando. Vai chover em julho e agosto aqui em Pelotas, porque chove em julho e agosto. Putz, eu não quero que chova em julho e agosto.
Aí eu começo a ficar ansioso porque eu quero que não chova. Tchê, eu não posso mudar a chuva. É a mesma coisa com outros problemas. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, assim. Mas é mais Mas ou é menos em isso. tudo, em todas as É áreas. E tudo. É. tipo, que eu chamo muito isso de controlar fatores externos. Tu não pode. Tu não tem isso. E quando tu muda e tu entende que tu só pode controlar o que está ao teu alcance, como a gente se tranquiliza por dentro, né? Isso eu vejo Aham. bastante até em relacionamentos com outras pessoas, no geral, não só amoroso. Tipo, tu não pode controlar a decisão do outro, sabe? Tipo, o que que tu pode fazer? O que que tá ao teu alcance? Como a gente muda internamente em relação a isso? Ansiedade, todas aquelas essas coisas que tu citou, tudo melhor. Tudo melhor. A gente tem que saber lidar principalmente com isso. Claro, tem várias coisas que foram enormes aprendizados, mas acho que o mais louco, assim, é isso, é quando essa ficha cai. Quando essa ficha cai, tu pensa assim, bom, hoje eu vou botar no papel aqui, eu vou acordar de manhã, vou fazer um cafezinho, e vou botar no papel aqui, vou organizar o meu dia, minha semana, vou botar no papel tudo que eu tenho para resolver, tudo aquilo que está me tirando o sono. Tu bota no papel. Depois tu marca, sei lá, pega canetas de cores diferentes e marca. Posso controlar, não posso controlar. Se eu não posso controlar, como que eu posso tentar ajudar a ter um resultado mais positivo para mim? Boto ali uma opção ou duas, três opções de como eu posso ajudar aquilo ali. No final das contas, tu percebe que teu mês vai ser muito tranquilo. A outra semana, bah, o que eu controlo são 4 coisas das 10 que eu anotei. Então eu vou agir nessas aqui. No resto do tempo eu vou tentar influenciar nas que eu não controlo para que o resultado seja um pouco melhor para mim. E deu. Tu está tranquilo? Vou fazer minha Está parte, né? Eu sempre organizado. penso nisso, é verdade, com certeza. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de estar falando? Deixa eu ver aqui. Que a gente vai bater já 1 hora de pod, por isso. Tá. Eu falo bastante, né? Não, mas Bah, É, foi bem bacana. Eu acho que a tua. Foi até um post que eu fiz faz pouco tempo, que o caminho para o sucesso, que o sucesso também varia de pessoa para pessoa, não é uma linha reta. aham. É tu ir se encontrando, é tu ir se descobrindo e é cheio de percursos. E eu acho que foi bem isso que tu contou da tua história, de tudo que tu foi te encontrando. E eu acho bem bacana para quem tá ouvindo, tipo, tudo que a gente já comentou, tipo, meu, tu não tá engessado, tu pode se descobrindo, te encontrando, e que nem tu comentou, quando eu te perguntei sobre a carreira no vinho, tu falou alguma coisa lá no futuro, tu pensa, sabe? Que é um degrau e que tu tá trilhando todo esse caminho, né? Acho E que essa parte do vinho, ela me ajuda de uma forma que vocês não têm noção, no sentido da minha relação com pessoas. Eu me dou bem com gente muito nova e eu me dou bem com gente de 65 anos por causa do vinho. O vinho me leva para as pessoas mais velhas, assim, e isso me gera oportunidades no mercado financeiro, por exemplo. Porque eu tenho um assunto, porque eu tenho um motivo para me reunir com o cliente, porque o cliente quer me convidar para um churrasco, porque eu entendo de vinho, ele adora vinho. Então tem tudo isso. Às bacana. vezes tem coisas que a gente não está exercendo uma carreira, mas ela está sendo extremamente importante dentro da nossa atual carreira. E até eu ia comentar antes, a gente vive num mundo hoje, bom, a gente falou dos nossos pais e avós que tinham um sonho lá e não podiam fazer faculdade, tinham esse sonho da casa própria do carro zero. E hoje a gente já vive um tempo totalmente diferente. Tu já tem essas coisas e as pessoas estão fazendo 2, 3 faculdades. Eu tive uma colega em RI com 18 anos, 17 anos ela tinha, e ela fazia RI, era minha colega, e fazia direito na Católica. Então, quando a gente se formasse em RI, eu ia estar com uma graduação, ela já ia sair com 2. E provavelmente ela ia fazer especializações e, quem sabe, uma terceira graduação. Então, hoje a gente está vivendo um tempo em que está muito mais fácil estudar, tem muita faculdade EAD, tem muitos cursos profissionalizantes ou não, que vão te dar um conhecimento absurdo, tem esse ramo das mídias sociais que deixou muita gente rica e milionária. Cara, o mundo não é mais o mesmo, sabe? Se desprendam dessas coisas antigas e vão atrás. Tem que E se uma, adaptar às mudanças e segui-las, né? Não ficar estagnado. é, e outra, as coisas nem até para se relacionar, as coisas não são mais simples como eram, como os nossos pais acreditavam, né? Ah, existe o homem e a mulher, não sei o que, tinha todo aquele preconceito contra quem era gay, que as pessoas tinham que se esconder. Hoje em dia, cara, olha, LGBTQIA+, tem uma infinidade de pessoas de diversidade, sabe? Com Então o mundo certeza. está muito melhor hoje, está muito mais, sei lá, mais colorido, sim, sabe? Com muito Uhum. mais oportunidades, com muito mais alegria, apesar de que ainda tem que se lutar contra esse conservadorismo esdrúxulo aí que existe, né? Que prejudica muita gente, mas a gente está começando a surfar numa onda de melhoria social assim absurda.
Mas o que eu queria dizer é que, principalmente para quem vai começar a faculdade agora, é que existem dificuldades, principalmente nessa área, assim, de política, que é a parte de relações internacionais, que não é só negócios, não é só importação e exportação, pelo contrário, importação e exportação é o que tem de menos, mas é muita política internacional, muita diplomacia, muita história, economia é muito legal, muito importante, e vocês vão ter muita dificuldade, assim, em lidar com conhecimento, sabe? Às vezes mexe um pouco com a nossa ideologia interna, nossa ideologia política e social, e até econômica. E isso pode afetar, me afetou na época na relação que eu tinha com a empresa que eu trabalhava. Então é complicado. A parte de doutrinação que existe na relação professor-aluno, o professor não vai te doutrinar, te obrigando a acreditar no que ele acredita, mas ele vai te ensinar aquilo que ele acredita. Ele vai ter alguma tendência em cima do conhecimento, ele nunca vai ser neutro, e a gente tem que estar sempre aberto para receber esse conhecimento, mas tendo uma racionalidade de que é a visão dele. Existe aquilo que é central dentro daquele tema, mas a forma como se enxerga pode ser uma forma mais conservadora, uma forma mais liberal, uma forma mais socialista, digamos assim, mais de esquerda. Então a gente tem que estar aberto a receber a visão do professor, que pode ser numa dessas vertentes, mas a gente tem que aprender a formar a nossa própria. Com Então a gente tem certeza. que cuidar para não mudar de uma forma muito radical a nossa perspectiva e muito rápida pela influência de um professor, porque ele está fazendo isso na boa vontade. Às vezes alguns professores fazem até com uma certa inocência, outros não sabem que estão influenciando aqueles jovens a enxergarem como eles. Então a gente tem que ficar atento, assim, ligado e saber lidar com o conhecimento. O conhecimento ele pode te prejudicar num primeiro momento. Eu passei um pouco por isso até eu acertar, porque é muita coisa. Tu faz descobertas que tu fica assim, meu Deus, nunca acreditei que o mundo fosse assim. Sei lá. Então acho que isso é legal para quem vai fazer faculdade. Eu tive uma experiência em casa, foi com a minha irmã, ela foi fazer, ela queria fazer veterinária e ela teve um impacto absurdo quando ela começou, tanto que ela largou muito rápido essa ideia e depois pensava em fazer psicologia, mas na verdade ela fez nutrição e se achou, ela adora o que ela faz. Então Que bacana. é isso aí, não tenham medo de entrar num curso e sair dele, principalmente se o cara for jovem e não tiver filhos, né? Que sempre foi o meu caso, assim. Sempre me planejei, principalmente em não ter pessoas que dependem de mim, né? No caso, um filho, porque aí eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas com certeza eu estou deixando de viver momentos com um filho que eu não tenho, que os meus amigos estão vivendo. É sempre essas escolhas Sempre aí que mudam são a vida. escolhas, né? Cada um tem que tomar o que a escolha em cima do que acha melhor para sua vida no momento. E se eu pudesse dar conselhos assim, que foi o que tu me pediu, né? E eu estou demorando 10 minutos para falar, mas confiem sempre na intuição de vocês, naquela vozinha interior que está lá no fundo da consciência, sabe? Acreditem em vocês, acreditem nisso. Terapia é muito importante. Saibam identificar, entender e não demonstrar os sentimentos. Tipo, saibam identificar, putz, isso que eu estou sentindo é raiva, isso que eu estou sentindo é compaixão, isso que eu estou sentindo é empatia. Identifiquem o que vocês estão sentindo em determinados momentos, em situações que vocês passam. Entendam esse sentimento, identifiquem, entendam, mas não demonstrem. Não demonstrem. Tentam lidar bem com essas emoções, assim, fazer essa gestão das emoções. E aí, saibam decidir quando que vocês podem demonstrar ou não esse sentimento. Eu falo isso principalmente nas relações de negócios, né? Porque é muito importante que a gente saiba jogar pôquer no business, assim. E não tomem decisões em momentos de raiva ou euforia, nesses extremos, Com assim, certeza. porque provavelmente essa decisão não vai ser assertiva. Sim, não tá pensando consciente, né? Ah, Com certeza. William, muito obrigada pela tua participação. Gostei bastante desse obrigado. bate-papo. Tenho certeza que quem nos ouvir vai gostar muito também, vai se identificar, porque nem sempre, né? Tipo, cada um tem sua história, sua jornada, e é interessante as pessoas, principalmente os jovens, ouvirem que tem diversos caminhos aí e que tá tudo bem. Que foi bem isso que a gente conversou, né? Amei muito o nosso bate-papo. Muito obrigada pelo teu Obrigado. tempo, a tua energia, a tua disposição de estar contando a tua história aqui.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Espero que a galera goste bastante e que eu consiga aí ajudar alguém, influenciar alguém de alguma forma positiva com as coisas aí que a gente vai aprendendo nessas pauladas aí. Com certeza. Então, galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo podcast. Tchau! Tchau.